O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Constatou que havia uma só barca. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Eles perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus enviou os seus discípulos para anunciar o Evangelho. Ele os preparou para essa missão e falou às claras para eles que assim como ele não foi acolhido, não foi recebido por todos, assim também eles iriam encontrar adversidades, adversários, aqueles que iriam persegui-los. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês, disse Jesus. O mestre, o melhor discípulo, não é melhor ou maior do que o seu mestre. Por isso, eles deveriam ter a consciência de que não seria fácil a missão. E nós estamos lendo, refletindo neste tempo pascal, os Atos dos Apóstolos, que narram justamente aquilo que os discípulos, os apóstolos, fizeram após a ressurreição de Jesus, ou depois que Jesus cumpriu a sua missão. E eles começaram a missão de anunciar, de testemunhar o Evangelho. Realizaram as obras que Jesus realizou. Jesus disse que eles realizariam as mesmas obras que ele tinha realizado e muito mais. E para isso lhes conferiu também o dom do Espírito Santo. Ele disse que quando eles fossem perseguidos, fossem diante dos tribunais, que eles não se preocupassem, que o Espírito Santo lhes inspiraria aquilo que eles deveriam dizer. E tudo isso nós encontramos então, hoje,
neste trecho dos Atos dos Apóstolos, quando fala de Estevão. Estevão era um homem cheio de graça e de poder e que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Os discípulos de Jesus realizam as obras que Jesus realizou, prodígios e sinais no meio do povo. E começa então a perseguição contra Estevão. Querem impedi-lo de anunciar o nome de Jesus, de falar no nome de Jesus. Eles têm medo que o nome de Jesus se difunda, que as pessoas comecem a acreditar em Jesus a partir do anúncio dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. E o meio que eles usam é de subornar as pessoas, para dizer que Estevão era contra a lei, que Estevão estava blasfemando, as mesmas calúnias que fizeram contra Jesus. Mentem, enganam, tentam encobrir a verdade. Mas Estevão não se cala. Estevão continua a falar, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele anuncia a verdade, ele não pode calar diante da verdade. Ele não pode deixar de cumprir a sua missão de anunciar, de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. E assim ele leva adiante esta missão. Ora, nós, cristãos, devemos ter bem claro que nós somos enviados para anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, e que a tarefa não é fácil. Às vezes nós nos decepcionamos porque as pessoas não aceitam, não acolhem. Às vezes até ficamos frustrados. Às vezes nos admiramos como alguns se levantam contra a igreja, contra os ensinamentos de Jesus. Jesus previu tudo isso, Jesus nos alertou sobre tudo isso. Portanto, não fiquemos surpresos diante daqueles que hoje tentam impedir que o ensinamento de Jesus seja difundido, que a sua pessoa seja conhecida. Sabemos quantas propostas que fazem hoje, até leis, com o objetivo de impedir que o ensinamento de Jesus seja difundido, porque quando o Evangelho é anunciado com aquela firmeza, com aquela segurança com que nós devemos fazer, as pessoas se sentem incomodadas, porque é uma tentativa de querer que a palavra de Deus se adapte às pessoas, e não que as pessoas procurem adaptar-se ao ensinamento do Evangelho. A palavra de Deus deve, de fato, nos incomodar, para que nós tomemos consciência da necessidade de conversão, de mudança. Senão, não adianta ouvir a palavra de Deus se essa palavra não nos toca, não nos leva a rever o nosso modo de agir, o nosso modo de fazer, porque o Evangelho deve justamente trazer para nós a salvação, e a salvação acontece através da nossa conversão, da nossa mudança de mentalidade. Caso contrário, fica no mesmo. Devemos então ouvir essa palavra e nos deixar conduzir por ela, para que nós encontremos em Jesus a vida, o sentido da nossa existência. Nós ouvimos no Evangelho como Jesus, depois de ter saciado 5.000 homens, uma multidão, os seus discípulos o viram andando sobre o mar.
Jesus demonstra assim todo o seu poder de Filho de Deus, o Messias, que vem anunciar o reino de Deus e realiza sinais no meio do povo, sinais de que o reino de Deus está presente, que o reino de Deus já chegou, multiplicando o pão para que todos comam. É um sinal da presença do Messias. Ele não veio para solucionar os problemas da fome do mundo. Não é que Jesus não se incomodava com isso, ao contrário, tanto que ele, quando viu a multidão faminta, ele teve misericórdia, teve compaixão, por isso multiplicou o pão, para que o povo não desfalecesse, para que o povo não ficasse com fome. Mas ele veio anunciar sobretudo o reino de Deus. E o reino de Deus inclui também as necessidades humanas, mas nós não podemos pensar que o reino de Deus é somente isso. Como o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é paz, é justiça e assim por diante. E o que aconteceu? Que depois que Jesus multiplicou o pão, que toda uma multidão ficou saciada, Jesus vai para o outro lado do mar, vai com os seus discípulos. E a multidão percebe que Jesus não está mais nesse lugar onde ele multiplicou o pão, que ele foi para outra margem. E o povo acorre ao encontro de Jesus, vão até ele e chegando lá, perguntam, para iniciar uma conversa com Jesus: Mestre, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus conhece bem os pensamentos, os desejos, os sentimentos das pessoas. E diz claramente para aquelas pessoas: na verdade, vocês estão me procurando, não porque porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. Vocês estão me procurando porque vocês querem comer o pão novamente. Como eu multipliquei o pão, vocês comeram, ficaram saciados, agora me procuram para que eu dê novamente comida para vocês, dê o pão novamente para vocês. É por isso que vocês me procuram. Não é por mim, mas é pelo pão. Vocês não estão procurando o reino de Deus, mas estão procurando saciar a fome somente. E Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Se esforcem, busquem não somente o pão material, mas busquem o alimento que permanece para a vida eterna. E qual é esse alimento que permanece para a vida eterna, que dá a vida eterna? É o próprio Jesus, é o próprio Jesus. É Ele que dá a vida eterna. Ele veio este mundo justamente para isso. Então precisa buscá-lo, conhecê-lo, segui-lo, e não ir à sua procura apenas por interesses humanos, materiais. E isso é uma chamada de atenção para todos nós. Por que nós buscamos Jesus? Por que nós frequentamos a igreja? Por que nós procuramos uma religião? Será que nós buscamos realmente Jesus? Ou nós buscamos apenas saciar as nossas necessidades, satisfazer as nossas necessidades humanas? Será que nós buscamos Jesus ou nós temos interesses econômicos por trás de uma fé que nós dizemos ter? Infelizmente, nós podemos ser levados a isso, a aproveitar da religião e da fé
para obtermos vantagens humanas e materiais. E isso certamente desagrada muito o Senhor Jesus, porque Ele quer nos dar a vida eterna. Ele se entregou, se sacrificou, morreu e ressuscitou justamente para nos dar a vida eterna, para buscarmos os bens eternos, para buscarmos a salvação, não para vivermos em função das coisas deste mundo. E quantas vezes nós somos tentados a viver como se Deus não existisse, porque nós buscamos somente aquilo que nos satisfaz. E se nós buscamos apenas as coisas materiais, as coisas deste mundo, se nós nos interessamos somente pelas coisas que passam, nós iremos ficar frustrados, porque as coisas deste mundo jamais nos satisfazem. Nós vemos aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm riqueza, nunca estão satisfeitas, querem sempre mais. E com isso, não têm paz, não têm alegria, e são tentados a cometer fraudes, corrupção, maldade contra os seus irmãos, porque não pensam nas coisas de Deus, pensam somente nas coisas deste mundo. E tudo passa, tudo fica. Portanto, nós devemos buscar o Senhor Jesus acima de tudo. E se nós não buscamos Jesus, quando nós dizemos que estamos seguindo, mas acontece alguma coisa que é contrário àquilo que nós desejamos, nós começamos a duvidar de que Ele está em nossa vida, de que Deus providencia. Começamos a dizer que Deus não olha para as pessoas, que Deus se esqueceu, que tudo está dando errado. Aquele que realmente busca a Deus, aquele que realmente busca o seguimento de Jesus e o coloca acima de tudo, ele é perseverante, é fiel, como foi Estevão. Estevão não estava preocupado nem mesmo com a sua vida. Os santos nos ensinam isso, porque a sua vida pertence a Deus, tudo é de Deus. E aquilo que mais me importa é amar, é servir a Deus. Assim deve ser a nossa fé. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Perguntam aquelas pessoas. A obra de Deus, de Jesus, é que acrediteis naquele que me enviou. Se vocês querem realizar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, então devem acreditar em mim, buscar a mim. Que nós, então, irmãos e irmãs, busquemos o Senhor Jesus. Que a nossa fé seja uma busca constante de amá-lo, de servi-lo, de segui-lo com fidelidade. Que as coisas materiais, as coisas humanas, jamais nos impeçam de professar a nossa fé em Jesus Cristo, de segui-lo e colocá-lo como em primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.